Deus. Glória a Deus que nós estamos aqui na oração do meio-dia. Eu vou ler com vocês no livro de Números, no capítulo 22. Nós encontramos aqui, vamos ler a partir do versículo 10 aqui, ó. E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, me enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoemo, porventura poderei pelejar contra ele e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa cidade, olha lá, ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque, dizendo: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaque respondeu e disse ao servo de Balaão: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, e não poderia transpassar o mandato do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiques essa noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi-se com o príncipe de Moabe. E a ira do Senhor acendeu-se, porque ele se ia. O anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou a jumenta o caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede entre a banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede ao pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-lo. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, o qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancastes 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim. Tomara que tivesse uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que fui tu até hoje? Costumei alguma vez fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes apanhastes a tua jumenta? Eis que eu saí para adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Vamos parar aqui nessa palavra, porque Balaão, ele era um homem de Deus. Eu citei aqui muitos versículos devido ao nosso tempo. Jesus, ele cita em Mateus 23 sobre os falsos profetas que enganam as pessoas. Em Judas, no versículo 11, Balaão realmente é mostrado como um fracassado, um enganador. E em Números, no capítulo 31, nós encontramos a morte de Balaão, que ele se meteu do lado errado. Ele caiu por causa disso aqui, a cobiça. O rei de Moabe, Balaque, ele temendo que Israel destruísse, ele resolveu dar muito dinheiro. E a cobiça de Balaão foi tão grande que ele negou a fé. O perigo hoje de muitas pessoas é negarem a sua fé em Deus. É trocarem a bênção pela maldição, que é o que nós estamos encontrando. Eu conheço muitas e muitas pessoas que um dia já foram uma bênção, mas trocaram pela maldição.
Você vê que tem um pastor, que eu não vou citar o nome dele, que está sendo sujo aí, todo aparece o nome dele. E muitas pessoas dizem, aquele pastor evangélico. Então muitas pessoas estão se transformando em Balaão, em pleno século XXI. São pessoas mercenárias, são pessoas que lutam por políticos corruptos, são pessoas que se desviaram de Deus, não querem mais ouvir a voz de Deus, não estão vendo o anjo de Deus, você está entendendo? Às vezes está acontecendo as coisas ruins, você vê que a jumenta aqui apertou ali 3 vezes e ele não viu. Tem muitas pessoas que já perderam a sua visão espiritual. Eu quero dizer para você nessa meditação do meio-dia, não perca a sua visão espiritual. Olhe para Deus, olhe para Jesus, olhe para o Espírito Santo. Não perca a sua salvação por causa de dinheiro, de ganância, com falsas amizades, pessoas que não prestam, pessoas que não têm nada para ajudar você. Fuja de falso profeta, fuja dessas seitas que estão aí, ensinando mentira, conversa fiada. Tem muita gente que cai em conversa de adventismo, de testemunho de Jeová, de Mórmon, e muitos profetas, falsos profetas que aparecem na sua frente. Eu estou orando por você. Aqui eu não estou pedindo dinheiro, não faço nada, mas eu mostro a palavra. Aqui eu estou pregando a palavra para você. E é uma mensagem de exortação mesmo, porque você não merece ouvir palavrinhas bonitinhas. Muitos só querem ouvir aquela palavrinha de coach, aquela palavra com açúcar. Muitos só querem aqueles pregadores de rosas que só falam o que a pessoa precisa. Meu amigo, a palavra de Deus ela é clara. Se você não quiser a bênção, a maldição vai te alcançar. Agora, para você ser abençoado, você tem que ouvir a voz de Deus. É momento da prece. Aqui está o livro da oração. E nós vamos orar agora nesse momento. Deus Todo-Poderoso, eu coloco as minhas mãos aqui no livro da oração e te peço que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas que estão perdidas, seguindo falsos profetas. Esse homem, essa mulher que está citando pessoas que estão desviadas da igreja, que estão abandonando o caminho da luz. Muitos seguiram Balaão. Balaão, por causa de uma mentira, de uma enganação, 24 mil pessoas morreram em Israel por causa desse homem. Ele, em vez de ser uma bênção, ele foi uma maldição. Hoje muita gente está lutando por políticos, falsos profetas, e estão se desviando, estão indo para o inferno, porque estão ouvindo a voz de pessoas que não são mais de Deus, se transformaram em Balaão. Eu estou pregando essa mensagem de advertência para mim, para todo mundo, porque sabemos que nós estamos no tempo do fim. Estamos no último tempo da igreja na face da terra. E nós temos que pregar a mensagem de salvação. Por isso eu te peço nesta hora, meu Pai, toque em cada homem e mulher do nosso grupo de oração, cada pessoa que mandou seu pedido de oração que está aqui. Assim como eu coloco as minhas mãos, que a mão do Senhor toque nessa criatura. Toca nas pessoas que estão nos hospitais, nas UTIs, nas CT, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas. Pessoas que estão desenganadas pelos médicos no SECOM. Pessoas que vão se operar. Pessoas que mandaram o seu pedido aqui para a oração. Nós estamos confirmando a 13ª oração nesse dia maravilhoso, nesta quarta-feira. Que o Senhor opere sinais, milagres e prodígios e maravilha nesta quinta-feira. Nós oramos por todos e declaramos a bênção profética no poder e autoridade do poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém, de que eu creio, de que eu tomo posse. Levante sua mão direita comigo e diga assim, a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na paz, até amanhã, se o Senhor nos permitir, na oração do meio-dia. Glória a Deus.